Graça e paz, família RN. Tem crente animado pela salvação aqui nessa noite? Dá um glória a Deus. Muito bom estar com você aqui. Nosso terceiro dia da nossa conferência. Quantos têm sido abençoados aqui nessa conferência? Irmãos, Deus tem feito grandes coisas. Deus tem dito grandes palavras. Deus tem liberado muitas promessas. Fique atento àquilo que Deus tem para você nesses dias, amém? Queria chamar aqui o apóstolo Gustavo e o apóstolo Ray, para que possamos, a partir de agora, ouvir o que Deus tem para nós. Uma salva de palmas para os nossos queridos pastores. Muito bom estar aqui com você. Você que está aqui pela primeira vez na RN, temos as pessoas de primeira vez que você entrou aqui na igreja, queria que você levantasse uma das suas mãos. Olha, temos ali, lá, glória a Deus. Uma salva de palmas para esses queridos. Muito obrigado, é um prazer ter você aqui. O apóstolo Ray é o pastor do meu pastor, do apóstolo Gustavo, portanto, está aqui meu pai e meu avô, como eu tenho dito, tá bom? E aí, seu bisavô, tá bom? Muito bom. Estenda sua mão em direção ao apóstolo Ray. Vamos orar aqui por ele, abençoar a vida dele no nome de Jesus. Deus, no nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida do nosso querido pastor. Deus, que o Senhor esteja usando ele poderosamente, Senhor Deus, nessa noite. Estamos aqui sedentos para aquilo que o Senhor vai ministrar em nome de Jesus. Amém. Amém. Thank you. Thank you very much. O microfone. Thank you, Pastor, for the opportunity to preach tonight. Obrigado, pastor, pela oportunidade de pregar aqui essa noite. It's a great church, and I love everyone here already. É uma grande igreja e eu já amo essa igreja muito de coração. I can feel the Holy Spirit is present here tonight. Eu posso sentir a presença do Espírito Santo aqui essa noite. He's touching people's lives already. It's going to be a beautiful Ele evening. está já tocando as pessoas e vai ser uma noite maravilhosa. I love the worship here. Eu amo a adoração neste lugar. I love the way you all enter into worship. Eu amo em ver a maneira que todos entram na adoração. Great things are ready to happen. Great things are ready to Grandes happen. coisas já estão acontecendo e vão continuar acontecendo. I'm very apostolic by nature. Eu sou muito apostólico por natureza. There's something that God has placed inside of an apostle that makes him want to break into new territory and establish structure. Existe algo na vida de um apóstolo que é justamente entrar num território e mudar as estruturas. And so tonight I want to preach to you about city takers. E hoje à noite eu quero pregar sobre tomando a cidade. I want to talk about this because I believe God wants you to take this city for Jesus. E eu vou falar sobre isso porque eu creio que Jesus quer tomar essa cidade. Amen. Amém. Matthew the 11th chapter, it says that the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. Em Mateus capítulo 11, versículo 12 fala que o reino de Deus sofre violência e os violentos tomam por força. God has given us spiritual weapons and the ability to pray and warfare and worship, so many weapons. O Senhor nos tem dado armas espirituais e essas armas é justamente para combater o inimigo. You and I are responsible for this generation. Nós, eu e você, somos responsáveis por essa geração. You were born at this time because God wanted you here at this time. Você nasceu nesse tempo porque Deus queria você neste tempo. And He's placed within you the ability to reach this generation. E Ele colocou em você a habilidade para alcançar essa geração. Now Moses' generation gave up and they did not reach the promises that God gave them. A geração de Moisés, eles se renderam e eles não alcançaram a geração deles. They never reached their inheritance because unbelief began to grip their hearts. Eles não alcançaram a sua herança porque eles não acreditaram no que realmente Deus tinha. They didn't believe they had the ability to do it, and so fear robbed them. Eles não criam que tinham habilidade para fazer e o medo roubou isso deles. And it caused them to begin to murmur against Moses and against God. E isso causou eles a murmurarem contra Moisés e contra Deus. The Bible says in Numbers the 14th chapter that they begin to
to murmur and complain all the time. E em Números capítulo 14, versículo 1 e 2 diz que eles começaram a murmurar e a reclamar constantemente. And they actually said it would have been better to die in the land of Egypt than to be here in this E wilderness. eles ainda começaram a falar assim, seria melhor morrer ali no Egito do que ficar aqui ou estar aqui nesse deserto. And then God responded to them, just as you have said, that's what's going to happen to you. Eles falaram que preferia morrer ali no deserto. Então Deus falou assim, já que vocês querem isso, então isso aqui vai acontecer. We need to be very, very careful of the words that we speak. Nós temos que tomar muito e muito cuidado com as palavras que nós falamos. Your words carry spirits. As suas palavras carregam espírito. If I tell my children you are ugly, you are no good, I will crush their hearts. Se eu começo a falar para o meu filho, você é feio, você não serve para nada, eu estou destruindo o seu coração, estou Because destruindo ele. my words are carrying a curse within them. Porque a minha palavra está carregada com uma maldição sobre a vida dele. If I tell my children they're great and God has a plan for their life, they will feel lifted. E se eu falo para meus filhos que eles são grandes, que Deus tem um plano grande para a vida deles, eles vão sentir o seu espírito sendo elevado. Because my words carry a spirit that will lift them or crush them. Porque as minhas palavras carregam um espírito que pode levantar como pode destruí-los. The Bible says that life and death are in your mouth, the things you speak. A Bíblia diz que na nossa língua está o poder da vida e da morte. So all of these people said it would be better to die here in this wilderness, and that's exactly what E happened. todo este povo começou a murmurar e começou assim, seria melhor nós morrermos aqui nesse deserto. E foi justamente o que aconteceu. But Joshua and Caleb had a different spirit, and they spoke different words. Mas Josué e Caleb, eles tinham um espírito diferente, e eles falaram palavras diferentes. And God said, because of the words they've spoke, I will bring their children into the land, and they will inherit it all. E Deus falou, por causa das palavras que eles falaram, eu vou trazer os filhos dele para essa terra que eu estou prometendo. I believe this church needs to be careful of the words we speak. Eu creio que essa igreja precisa tomar muito cuidado com as palavras que falam. You are able to do anything God called you to do. Você pode fazer qualquer coisa que Deus está falando que você vai You are fazer. giant killers. Vocês são matadores ou matam gigantes. You can destroy any demon. Vocês podem destruir qualquer demônio. God has given you this ability. Deus te a dado, Deus te deu essa habilidade. You are overcomers. Vocês são vencedores. You are a conquering people. Vocês são conquistadores. You have a great vision. Vocês têm uma grande visão. And God has given your pastor a great vision. E Deus tem te dado um pastor com And uma grande God is visão. raising up champions right here E in this Deus room. está levantando campeões aqui neste lugar. Amen. Amém. I'm going to tell you the story of Joshua. It's out of Joshua, the 5th chapter. E eu quero falar a história de Josué, e Josué capítulo 5. And in verse 13 it says that Joshua was by Jericho, and God told him to lift up his eyes and look. E Josué capítulo 5, versículo 13, fala que Deus levou ele ali a Josué e falou assim, levanta os seus olhos, levanta a sua cabeça e veja. God said, Joshua, I want you to look at the city. E ele falou assim, Josué, eu quero que você olhe a cidade. And I want to tell you tonight, look at your city. E eu quero te falar aqui nessa noite, olhe a sua cidade. You are the answer that God has sent to this city. Você é a resposta que Deus ha enviado para esta cidade. You are the answer for the deliverance that God has for this city. Você é a resposta para a libertação desta cidade. God did not have them looking at the wilderness. Eles não precisam estar olhando no deserto. He had them looking at the city because that's where the people were. Deus mandou eles olharem para a cidade, porque ali é onde estavam as pessoas. Our God loves people. Nosso Deus ama as pessoas. You are His most valuable treasure. Vocês são o tesouro mais precioso. Each of you are a treasure to God. Cada de vocês é um tesouro de Deus. The Bible says you're a masterpiece. A Bíblia diz que você é uma obra maravilhosa. There is no one anywhere in the world like you. Não tem ninguém no mundo igual a você. You are the masterpiece that God created. Você é a obra-prima que Deus criou. And when He created that masterpiece, He got rid of the mold, He got rid of the form. E quando Deus criou essa obra-prima, ele destruiu a forma, ele destruiu a moldura. And God is telling you, like He told Joshua, look at your city. E Deus está falando para você, igual Ele falou para Josué, olhe a cidade.
I want to tell you, you are on this earth for a purpose. Eu quero te dizer, você está aqui nessa terra por um propósito. I spoke about that the first night I ministered here. Eu falei isso na primeira noite que eu estive ministrando aqui. You are the salt of this city. Você é o sal desta cidade. You are the light of this city. Você é a luz desta cidade. You are the lamp that God has sent here to cause the darkness to flee and light to come. Você é a lâmpada que Deus trouxe para este lugar para iluminar. You are here to bring the revelation of heaven to earth. Você está aqui para trazer a revelação dos céus aqui na terra. You are not on the defensive, you are on the offensive. Você não está aqui para se defender, você está aqui para atacar. You are the ones that are taking the territory Vocês são aqueles que têm que tomar o and território conquering the enemy e conquistar o inimigo and possessing the land. e possuir a terra. God has called you to have a possessing spirit. Deus tem te chamado para você ter esse espírito para possuir. In Psalms, the 2nd chapter, it says these words. Em Salmos capítulo 2 diz esta palavra. God says, if you ask of me, Deus diz, se você pedir para mim, I will give you the heathen for your inheritance eu vou te dar as nações por sua herança and the earth for your possession. e a terra por sua possessão. Possession is something that is seized by force. A terra, a possessão é o que você tem que tomar por força. This city is not just going to run into your church and give their hearts to Essa Jesus. cidade não vai correr aqui na igreja e simplesmente entregar os corações a Jesus. You have to become aggressive in your spirit. Você tem que se tornar agressivo no seu espírito. You have to pray and tear down the strongholds of Você tem hell. que orar e destruir todas as fortalezas. Your church has a divine purpose. Essa igreja, a sua igreja tem um propósito And you divino. are part of that purpose. E você é parte deste propósito. The Bible says the gates of hell will not prevail A Bíblia against you. diz que as portas do inferno não prevalecerão. God has called you to invade darkness with light. Deus chamou você para invadir as trevas com a luz. Here's what God says in Isaiah the 60th chapter. Isso é o que Deus diz em Isaías capítulo 60. He says he's going to arise and he's going to shine. Ele diz que ele vai se levantar e que ele vai brilhar. In the darkness he's going to arise. Nas trevas ele vai levantar. And his glory is going to be seen upon you. E a sua glória vai ser vista através de você. The word arise does not mean that God was down. A palavra levantar não significa que ele estava deitado, estava baixo. God is never down and needing to get Ele up. nunca estava baixo e precisava levantar. The word arise there means he's going to manifest himself. A palavra levantar significa que ele vai se manifestar. He's here, but you don't see him. Ele está aqui, mas você não vê. But he's going to manifest Mas himself. ele vai se manifestar. He's going to show himself to Ele this vai city. mostrar ele mesmo para esta cidade. I'm prophesying that you're going to begin to see greater miracles than you've ever seen. Eu quero profetizar que vocês vão ver grandes milagres na qual vocês nunca viram. I love the boldness tonight to pray for each one. Eu amei em ver a ousadia em orar por todos os que estavam doentes aqui. I'm telling you, God is going to move in great ways. Eu quero te falar, Deus se vai mover de uma maneira maravilhosa, grande. And you and your family are the ones God is going to use. E você e sua família são aqueles que Deus vai usar. You're going to see your sons and your daughters prophesy. Você vai ver os seus filhos, as suas filhas profetizar. You're going to see God manifest himself in ways you've never known before. Você vai ver Deus se manifestar de uma forma, uma maneira na qual vocês nunca viu antes. Amen. Amém. My wife and I was at a conference. Minha esposa e eu estávamos numa conferência. There were 2,000, 3,000 people there. Tinha mais ou menos 2.000, 3.000 pessoas ali. And the worship team was beautiful. E a adoração estava maravilhosa. But at one point in the worship, the leader said, no more music, just singing. Mas em um momento da adoração, o líder falou assim: para, somente vamos cantar. And eventually the presence of the Lord came so strong. E de repente a presença de Deus veio tão forte. He began to manifest himself. Ele começou a se manifestar. And all of a sudden, everyone was silent. E de repente todos estavam quietos. There were professional people there from Nashville, Tennessee to record that service. E tinha pessoal ali profissional de Nashville gravando tudo o que estava acontecendo. They were not Christian people, they were recording studio people. Eles não eram cristãos, eles foram contratados nos seculares, eles somente estavam ali gravando. All 3,000 of us heard the same thing. E todos os 3.000 escutamos a mesma coisa. Suddenly you could hear beautiful music and like a chorus from heaven. De repente começamos a escutar uma linda canção que vinha dos céus. We could hear the angels worshiping. Nós
conseguimos escutar os anjos adorando. The people that were the recording people knew it was no trick. E as pessoas que estavam ali gravando, eles perceberam que não tinha nenhum truque. They began to fall on their faces and worship God. E eles começaram a se prostrar e adorar a Deus ali também. As God began to arise and show Enquanto himself. Deus começou a se levantar e a se manifestar. You are going to experience supernatural things you've never dreamed about. Vocês vão começar a experimentar coisas sobrenaturais na qual vocês nunca sonharam. It's very possible that you will see angels. É muito possível que vocês vão começar a ver anjos. It's very possible you will see blind people's eyes completely opened. Vocês vão começar a ver pessoas cegas, realmente os olhos se abrindo. You're going to see incredible things. Vocês vão ver coisas incríveis. Listen to what Ezekiel, the first chapter, says. Escuta o que diz em Ezequiel capítulo 1. It says, in the middle of all these living beings, there was coals like fire going between the people. Em Ezequiel capítulo 1 fala que no meio desses viventes, esses espíritos viventes, existiam ali brasas. It said it was like flashes of lightning. E eram como flashes de luzes. There were bolts of lightning. It was bolts of lightning. Era como trovões, era como raios. This is a picture of you and me. E isso é uma foto, é uma referência com eu e você. When you testify of Jesus Christ, Quando você testemunha a respeito de Jesus Cristo, when you tell what God has done for you, quando você fala o que Deus tem feito por você, in the spirit arena it's like lightning. e na arena espiritual é como luzes, como raios, It's like flashes of lightning all through the spirit como arena. flashes de luzes por todos os lados. It opens the hearts of men. E começa a abrir os corações dos It homens. crushes demonic presence. E começa a destruir a presença demoníaca. And people begin to see the glory of God. E as pessoas começam a ver a glória de Deus. Whenever you testify, Sempre quando você whenever testifica, you tell a friend or a family member or somebody what Jesus did for you, sempre quando você fala para um amigo, um membro da família, o que Jesus fez por você, you might not feel anything, talvez você não sinta nada, but in the spirit arena, mas na arena espiritual, it's like lightning. são como raios, It's flashing all through the que darkness. está vendo como flashes ali And nas God begins trevas. to use your life. E Deus quer usar a tua vida. And you begin to be a city taker. E você começa a ser esse que toma a God cidade. says to you, look at your city. E Deus está falando, se você somente olha a sua cidade, Look and see the people that are there. olhe as pessoas que estão ali, See the darkness. olhe ali as trevas, And know that when you speak, you become the light. e saiba que quando você fala, você se torna luz. You are like lightning in the arena. Vocês são esses raios no meio dessa arena. Amen, amen. Amém, amém. It says that Joshua looked at the city. E ele falou, Josué, olhe a cidade. And he says, behold, he looked next to him and there was another warrior standing there with his sword drawn. E de repente ele olha e ele vê ali um outro guerreiro com a sua espada levantada. And Joshua said, are you for us? Or are you with our E enemies? Josué fala assim, você está conosco ou com os nossos inimigos? Joshua was startled. He didn't recognize there was somebody beside him. Josué estava atemorizado, ele não sabia realmente quem estava ali do lado. That angel was sent by God. It was an angel. E era um anjo que foi enviado por Deus, era um anjo. And he was a captain of the Lord's host. E ele era um capitão do Deus Todo-Poderoso. A host is an army. An army of angels. I know. Era, quando eu falo Deus dos exércitos, era um exército que estava ali. God sent a warring angel to help him fight for his city. Deus estava ali enviando um guerreiro, um capitão para ajudar ele a conquistar a cidade. God has sent a warring angel for this church to help you fight for your city. Deus enviou um anjo guerreiro para te ajudar a conquistar esta cidade. Yes, he has. Sim, ele enviou. In these last days, we're going to see more and more angelic activity. E nesses últimos dias nós vamos ver mais e mais os anjos operando. Angels are the instrument of God. Os anjos são instrumentos de Deus. They do God's will, Eles fazem a vontade de Deus. but they serve the believer. Mas eles estão aqui para servir os They cristãos. serve you and I. Eles estão aqui para servir você e eu. Hebrews 1:14 teaches us that. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz: That they minister for those of us who are saved and testifying of Jesus. eles são espíritos ministradores que estão aqui para ministrar.
Psalms 34 says the angel of the Lord encamps around those who fear him. Salmos capítulo 34, versículo 7 fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Ele e estão ali para libertá-los. And that angel will deliver you. E esse anjo vai te libertar. When you understand that you are the people that God has sent to this city. Quando você entende que você é a pessoa que Deus enviou para esta cidade. When you tap into that potential. E quando você entende e entra nesse potencial, you align yourself with God and you're looking at your city. Você começa agora a se alinhar com Deus e começa a olhar a cidade. God sends unlimited power to back you up. E Deus começa a enviar poder ilimitado para estar contigo. One time God sent one angel and he destroyed 185,000 warriors. Uma vez Deus enviou anjo e destruiu 185.000 guerreiros. Jesus said he could have called 10,000 angels at the cross if he wanted to. Jesus disse que ele podia convocar milhares de anjos se ele quisesse quando ele estava ali na cruz. I don't have time to prove it to you tonight, but I'll show your pastor, he can teach you later. Every one of you have 40,000 angels assigned to your life according to scripture. Cada de nós, cada de você temos 40.000 anjos que são assignados para nós. Eu não tenho tempo para mostrar isso, mas eu vou ensinar para o seu pastor, ele pode ensinar isso para vocês depois. 40,000 angels. 40.000 anjos. You have nothing to be afraid of. Você não tem que ter medo de nada. God will be with you. Deus vai estar com você. God will protect you. Deus vai te proteger. God will move in your behalf. Deus vai mover por você. Our text in Exodus says this. He said, I sent this angel to keep you and to bring you to the place I prepared. E Êxodo diz que ele enviou anjo ali para proteger e para cuidar dele. The Bible says to be careful that you don't provoke him, because he will not pardon your transgression. E a Bíblia fala assim, mas tome cuidado para não provocar ele, porque ele não vai te perdoar a sua transgressão. It says these angels carry the name of the Lord inside of them. Esses anjos carregam o nome do Senhor dentro deles. They obey God's voice. Eles obedecem a voz de Deus. And when you speak, e quando você fala, if it's your enemy, then it becomes God's enemy. E se é o seu inimigo, se torna o inimigo de Deus. God says if it's your adversary, then that angel, it makes them their adversary. E se é o seu adversário, esse adversário vai se tornar adversário de Deus. He said, my angel will go before you. Meu anjo vai antes de você. You can read it, Exodus 23. Você pode ler, está em Êxodo 23. Verses 20 through 23. Do versículo 20 ao versículo 23. Now listen to me. I know we can partner with angels. Me escutem. Eu sei que nós podemos fazer parceria com os anjos. We do not pray to angels. Nós não oramos para os anjos. We pray to God. Nós oramos para Deus. Angels do God's will, os not our will. anjos fazem a vontade de Deus. When we are doing God's will, the angel is beside us. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, os anjos estão ao nosso lado. When we are not doing God's will, the angel is not beside us. Quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus, eles também não estão do nosso lado. God's will is for you to look at this city. E a vontade de Deus é que nós olhemos para a cidade. To see the darkness that are in the homes and the families and the marriages. Para ver as trevas que estão nas casas, que estão nos casamentos, nas famílias. And know that God has sent you as the salt and the light into this region. E saber que Deus ha enviado vocês como sal e luz nessa região. You are the provision. You are God's answer to this area. Você é a provisão, você é a resposta de Deus para esta área. Joshua asked that angel, are you for us or against us? Josué perguntou, você é por nós ou é contra nós? The angel said, neither. E o anjo disse, nenhum. I don't do it your way, I don't do it my way, I do it God's way. Eu não faço da sua maneira, eu não faço da minha maneira, eu faço da maneira de Deus. That's what the angel does. Isso é que o anjo faz. He says, I am the angel of the Lord and I have come at his bidding. E eu sou o anjo de Deus e eu vim aqui porque ele falou. Now when Joshua heard this, e quando Josué he escutou realized isso, this angel came from the presence of God. ele entendeu que esse anjo vinha da presença de Deus. He fell to the earth and began to worship God. Então ele caiu em terra e começou a adorar a Deus. And his prayer was, Lord, what do you want to say to me? E ele orou e falou assim, Deus, o que o Senhor quer falar para mim? The moment he realized that city God had sent him to, he was uncertain what to do next. And he said, God,
Speak to me, what do you want me to do? E quando ele via a cidade e ele não tinha certeza realmente o que ele tinha que fazer, ele orou e falou assim: Deus, o que é que eu tenho que fazer? That needs to be our cry. E esse tem que ser o nosso clamor. When we begin to see these miracles I'm talking about, Quando vocês começarem a ver esses milagres que eu estou falando, when we begin to sense angelic presence around us, quando nós começamos a sentir essa presença angelical ao nosso redor, when we feel the Spirit to worship our God, quando nós sentimos nosso espírito e realmente adorar a Deus, our prayer should be, oh God, what do you want to speak to me? a nossa oração deve ser: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Every service you come to, that should be your prayer. Todo culto que você vem, essa tem que ser a sua oração. It does not matter who's preaching. Não importa quem está pregando, It matters who's listening. o importante é quem está escutando. Who is saying, God, speak to me today. Aquele que está dizendo: Senhor, o que o Senhor quer falar para mim? There's something in this message just for me. Tem alguma coisa nessa mensagem que é somente para mim. Speak to me, Lord. Fala comigo, Deus. When you act like this, Quando você atua dessa maneira, God begins to release angelic blessing. Deus começa a liberar essa bênção angelical. Jeremiah 33 says, call to me and I will answer you. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim e eu te responderei. God says, I will show you great and mighty things that you've never seen before. E anunciarei coisas grandes e maravilhosas que vocês nunca escutaram, nunca viram. Amen. Amém. He's looking at this great angel, this commander of the Lord. E ele está olhando esse grande anjo, esse guerreiro de Deus. And suddenly the angel speaks to him. E de repente esse anjo fala com ele. He says, take your shoes off, take your sandals off. E ele fala assim: tira essas sandálias. The place where you are standing is holy. Esse lugar que você está pisando é santo. Listen to me. Me escutem. When God begins to move like I'm telling you he's going to move, Quando Deus começar a se mover da maneira que eu estou falando que ele vai se mover, you can't walk the same way you've been walking você before. não pode continuar andando da mesma maneira que você estava andando antes. God's going to strip you of your purposes. Deus vai realmente te mudar. Not your purpose, your plans, your plans. Deus vai mudar os seus planos. Of the way you've been walking, the way you've been going. Da maneira que você está andando, da maneira que você está indo. God says, I want you to take that off. E- And I'm going to do something new in your E midst. Deus falou assim: eu quero que você tire isso, porque eu quero fazer algo no seu meio, algo diferente no seu meio. The shoes represent they've been touching the dirt. O sapato representa que estava pisando na sujeira. In the Bible, in Genesis, Na Bíblia, em Gênesis, God cursed the serpent. Deus amaldiçoou a serpente. And he made the serpent crawl on the ground. E ele fez a serpente rastejar na terra. And he said, from now on, your food is going to be the dust of the ground. Ele disse que a partir deste momento, a sua comida vai ser a That's why they had to get poeira, a sujeira da terra. the dust is the devil's food. A poeira, a sujeira é a comida do diabo, a comida do demônio. Those shoes were carrying dust. Esse sapato, ele estava carregando essa sujeira. He said, you can't come into my presence carrying the devil's E ele ways. falou assim: você não pode estar caminhando na minha presença da maneira do diabo. I want you to become pure. Eu quero que você se torne puro. I want you to purify your heart. Eu quero que você purifique o seu coração. And when your heart is purified, I'm going to pour out my power. E quando você purificar o seu coração, eu vou derramar o meu poder. God always purifies our hearts. Deus sempre purifica os nossos corações. Years ago, I did a lot of drugs. Há muitos anos atrás eu usei muitas drogas. And sometimes God calls me to go into areas with people that are drug addicts. E me converti e Deus começou a me chamar no meio de pessoas que eram drogados. I don't do drugs or anything like this. I just go and testify and let that lightning flash. Claro, eu não ia lá para usar drogas, mas eu ia lá para testificar, testemunhar, ser esses raios no meio deles. But sometimes I come out of that environment and I feel dirty. E quando eu voltava daquele meio, eu me sentia como sujo. I saw something that made me feel dirty, unclean. E eu via algo que me fazia como que sujo. That's that dust I'm talking about. E essa sujeira que eu estou falando. That's why the Bible also says, shake off the dust. E é isso que a Bíblia fala assim: chacoalhe essa Shake off sujeira, the dust. esse pó. Because you can't carry around that stuff in your life. Porque você não pode continuar carregando isso You na need to sua be vida. purified before God Você tem que ser purificado diante so de that Deus, God can release His power. para que Deus possa liberar o seu poder. Are you listening to me Vocês tonight? estão me escutando essa noite?
So here's the angel, and he wants to release God's power to your behalf. E aqui está o anjo, e ele quer realmente liberar este poder de Deus ao seu favor. He says that the enemies you have and the trouble you have is no problem for me, but you need to be clean Esse first. inimigo que vocês têm, esse problema que vocês têm, isso não é nada diante de mim, mas vocês têm que estar limpo antes. So Joshua got rid of the old way he was walking, the old things he was doing. He said, I'm done with that. Então Josué falou assim, eu estou já farto, já não quero mais caminhar da maneira que eu estava caminhando. And then God spoke. Então Deus fala. And God told Joshua, I have given you the city of Jericho. Então Deus fala, Josué, eu tenho te dado a cidade de Jericó. I have put it in your hand. Eu estou colocando nas tuas mãos. Oh, I know the king there is mighty. Eu sei que o rei ali é grande. I know that everybody's afraid of the king of Jericho. Eu sei que todos têm medo do rei de Jericó. And I know Jericho has great walls all the way around E it. eu sei que Jericó tem grandes muros todo ao seu redor. These walls were so big they had chariot races on the tops of the wall. Esses muros eram tão grandes que eles tinham chariots. I know. Onde os cavalos correm com os negócios atrás ali. Eles corriam ali no muro. Eram grandes. Yes. Yes. Carroça, como carroça, mas de guerra. Nobody thought those walls would come down. Ninguém pensava que aqueles muros iriam cair. But God said, you put your priest out in the front and you walk around that wall one time. Mas ele falou assim, coloca o seu sacerdote na frente e caminhe sobre o muro uma vez. For 6 days, but on the 7th day you walk around it 7 times. Por seis dias você caminha uma vez e no sétimo dia 7 vezes. And then I want those priests to sound the horns and the trumpets. E eu quero ver então os sacerdotes tocando ali as trombetas. And I want all the people to shout with a great shout. E eu quero que o povo dê um grito, um forte grito. And when they did, the walls fell down and inward. E quando eles fizeram, o muro realmente caiu. Walls don't fall in, they fall out. Os muros caíram para dentro, e geralmente os muros não caem para dentro, eles caem para fora. But God made these walls crumble straight down and fall inward, Mas Deus fez que os muros caíssem para dentro, so that they didn't fall on the people marching around the para que outside. não caísse sobre o seu povo que estava caminhando do lado de fora. God protected all those people. Deus protegeu todo o seu povo. This is a picture of you and I. E isso é uma I don't know what semelhança entre eu e você. I don't know what demon king is trying to hold this area. Eu não sei qual que é o rei, qual que é o demônio rei que está querendo dominar esta I região. don't care what demons are here. E a mim não me importa qual o demônio que está aqui. When the Lord shows up, Quando Deus aparece, the walls will come down. os muros vão cair. Amen. Amém. This is a picture of prayer. Isso é algo, é como a oração. God said, I want you to establish prayer. Eu quero que você estabeleça oração. Every day you do it again, it's increasing the power of E prayer. todos os dias você faz e começa a aumentar o poder da oração. On the 7th day, that power is going to explode. E no sétimo dia, essa oração, esse poder vai explodir. It's a picture of prayer without ceasing. É com uma semelhança de um poder, uma oração sem cessar. So when the leader sounds the sound, charge, let's go. E quando o líder dá o comando e fala assim, vamos. And when the people shout, yes, E quando o povo diz sim, it equals the roar of God. é como realmente o rugir do Senhor. The roar of God, like a lion. O rugir do Senhor como um leão. When a lion walks in the jungle, he roars. Quando o leão está caminhando ali na selva, ele começa a rugir. He establishes his territory. Ele está estabelecendo o seu território. But when he first comes, he does not roar this way, he roars to the ground. Mas quando ele está caminhando e ele está chegando, ele não ruge para a frente, ele ruge para a terra. A lion's roar has vibrations inside of it. E o rugir do leão tem vibrações. And those vibrations go for a quarter mile. E esse rugir ele começa a ir como meio quilômetro. In every direction, the ground E vibrates. todas as direções começa a vibrar. And every snake in that area will leave. E toda cobra, toda serpente naquela região começa a fugir. The roar makes a snake leave. O rugir faz que a serpente fuja. Last night, I was listening as the pastor's wife led in worship. Ontem à noite eu estava escutando a pastora
levando a adoração. I could feel the presence of the Lord E eu rise. comecei a ver, sentir a presença de Deus levantar. And then it kind of coasted for a little while. E de repente como que se estabeleceu por um momento. And then it just went whoa. E de repente como And I subiu. heard the roar of you, the people E eu here. escutei o rugir seu, o rugir do povo aqui. I felt the lion's vibration. Eu come. comecei a sentir a vibração do rugir do leão I aqui. felt the place was surrounded by angels. Eu comecei a sentir e a ver que esse lugar estava ao redor, estava cheio de anjos ao redor. You ao were not a redor. whimpering, crying church. A whimpering, complaining church. Não é uma igreja que está ali reclamando, chorando. You had the roar of the Lion of Judah. É a igreja que ruge como o leão da tribo de Judá. This is the beginning of something powerful. E isso é o começo de algo poderoso. Joel 3:16 says, "The Lord shall roar out of Zion and utter his voice into the heavens." Joel capítulo 3, versículo 16 fala que o Senhor tem que rugir em Sião. It says Em Sião. when he roars, the earth will shake Quando- and the hope of the people will rise. Quando ele ruge, a terra começa a vibrar. E ali é onde que a esperança do povo começa a ressurgir. I could feel that hope in here last night. E eu comecei a sentir, eu senti essa esperança acontecendo aqui nessa noite, a noite passada. I could feel the lightning flashes. Eu comecei a ver ali os raios como luzes, como flashes. Jeremiah 25 and verse 30 says, "The Lord shall roar from on high." Jeremias 25, 30 fala que o Senhor vai rugir desde cima. It says, "When he roars upon high out of his habitation, the people shall give a shout." E fala que quando ele ruge desde a sua habitação, desde lá de cima, fala que o povo vai gritar. And I love that about you E é isso que eu amo a respeito de vocês, because I've seen you do it. porque eu vi vocês fazendo. You make every demon in this entire territory nervous with your worship. Vocês fazem todos os demônios nesse território nervosos através da sua You adoração. make them nervous. Você faz eles ficarem nervosos, There is a voice of victory that's coming from this church. porque existe uma voz de vitória que está vindo desde esta igreja. And God says when he finds it, Isaiah 42, he says, "When I find it, I will become like a mighty man of war." E Isaías fala que quando ele encontra isso, eu vou ser esse grande guerreiro. And God says, "I will roar, E ele fala assim, e eu vou rugir, and I will prevail against all of your enemies." e eu vou prevalecer contra todos os seus inimigos. Brazil's about to have a visitation of God, Brasil está para ter uma grande manifestação de Deus, like you've never experienced before. como você nunca experimentou antes. And all of you are involved in E it. todos vocês estão envolvidos nisso. You're not here by accident. Vocês não estão aqui por acidente. You're here by God's providence. God brought you. Vocês estão aqui por uma providência divina. Deus trouxe vocês aqui. You're listening to this message tonight because God wants you to hear it. Vocês estão aqui escutando essa mensagem hoje porque Deus queria que você escutasse. You are the light in a dark place. Você é a luz nesse lugar de trevas. You are the salt that will preserve the area. Você é esse sal que vai preservar esta área. When you open your mouth, it's like lightning flashes in the Quando spirit você arena. abre a sua boca, são como esses raios de luzes para todos os It lados. draws angelic activity. E vocês começam a atrair as manifestações angelicais. The Lord commissions His host, His army, to come with you. E o Senhor começa a comissionar agora o seu exército a seu favor. And then the Lord will speak to your leadership. E o Deus vai falar com a sua liderança. And when He blows that trumpet, E quando ele soar a trombeta, you don't have to understand everything. você não precisa entender tudo. You just need to shout. Você só precisa gritar. You just need to Você shout. só precisa gritar. And when you do, it causes a roar to come from E heaven. quando vocês fazem isso, vocês começam agora a causar que haja um rugir desde os céus. Somebody say amen. Alguém diz amém. Haggai says this in chapter 2. Ageu capítulo 2. God says, "One more time I'm going to shake the heavens and the earth. Fala assim, uma vez mais eu vou fazer tremer os céus e a terra. I'm going to shake all nations. Eu vou fazer tremer todas as nações. And I'm going to fill the temple, that's this place, with my E glory." eu vou encher o templo, esse lugar, com a minha glória.
He says the glory that we are going to see is greater than the glory anybody before us has Ele seen. diz, e essa glória que nós vamos ver é uma glória tão grande que ninguém jamais viu no passado. Elijah saw a chariot of fire come down from heaven. Elias viu essa chariot, Elias, carroça, como não é carroça? É carruagem. Elias viu essa carruagem dos céus. Carruagem. Can you imagine the heavens open here tonight and you see a chariot flow? Você pode imaginar o céu se abrindo e você vendo essa carruagem descendo? That was the glory of God. Essa é a glória de Deus. But he says what you're going to see is greater than that. Mas o que você vai ver é muito maior que isso. The latter glory is going to be greater than the former glory. Que a glória posterior vai ser maior que a glória passada. Everything we've seen written in the Bible, the Red Sea opening, this is glorious. Tudo que nós vimos na Bíblia, que está escrito na Bíblia, o mar se abrindo, isso foi glorioso. But you're going to see more than that. Mas nós vamos ver mais que isso. Você You vai are ver God's- mais que isso. You are God's agents. Você é um agente de Deus. You are God's ambassadors. Você é um embaixador de Deus. When you speak, the nations have to listen. Quando você fala, as nações têm que te escutar. You may feel like you are not able, that your voice means nothing, Você but tá- in the spirit arena, it's lightning. Você talvez sinta que no seu mundo isso nada aconteça, que você não é capaz, que você não pode. Mas quando você fala no mundo espiritual, na arena espiritual, as coisas começam a acontecer. There's a roar that comes from heaven Existe um rugir que vem desde os céus to the church. para a igreja. But the Bible teaches us it must come from the church to the city. Mas a Bíblia diz que tem que vir para a igreja e da igreja para a cidade. And that as we do that, it will begin to sweep every nation. E assim quando a gente começar a fazer, é onde a gente vai começar a tomar possessão das nações. And the roar of God will be heard worldwide. E o rugir do Senhor vai ser escutado em todo o mundo. I close with this tonight. E eu quero terminar com isso esta noite. You are poised as a church to take this region. Você foi posicionado por Deus para tomar esta região. I don't care the size of your church, I care the spirit of your church. Não importa o tamanho da sua igreja, o importante é o espírito que carrega a igreja. And your spirit is strong. E o seu espírito é forte. And God has his hand upon you. E Deus tem as suas mãos sobre vocês. When you testify, every one of you, I don't care if you're a grandma or a child, Quando- when you testify, lightning. Quando você testifica, não importa se você já é uma avó ou se é uma criança, quando você testifica, raios, luzes começam a surgir, a passar. Amen. Amém. I'm going to ask the musicians to come. Eu quero pedir para que os músicos passem. I felt the Lord's glory in here tonight. Eu posso sentir a glória de Deus aqui nessa noite. I felt the Holy Spirit the moment I walked into this room. Eu senti o Espírito Santo a partir do momento que eu pisei aqui neste lugar. I know that you don't understand everything I'm saying. Talvez você não entenda tudo o que eu estou dizendo. I was once a young man out there listening. Uma vez eu fui um jovem que estava aí sentado escutando. Since that time, I've become an older man. E desde aquele tempo eu já me tornei um homem velho. I've been in 115 nations of the world preaching the E gospel. eu já fui a 115 nações do mundo pregando o Evangelho. And what I feel here tonight is very special. E o que eu sinto aqui nessa noite é algo muito especial. There's something very special in here. Existe algo muito, muito especial You aqui. guys aren't just the arrow, you are the tip of the arrow. Vocês não são somente as flechas, vocês são as pontas das flechas. God's going to use you greatly. Deus vai usar vocês grandemente. Be bold, Sejam ousados, be courageous, sejam corajosos, be honorable. sejam honrosos. If Gustavo does something bad to me, Se Gustavo faz algo mal para mim, maybe I don't respect him anymore, talvez eu não respeite ele mais, but I can still honor him. mas eu ainda posso continuar honrando. The Bible says honor your father and your mother. A Bíblia diz: honra o seu pai e a sua mãe. Maybe your father and mother were horrible. Talvez o seu pai e a sua mãe foram pessoas horríveis. It didn't say respect them, Não fala para respeitar, it said to honor them. diz para honrar. Be a people of honor. Seja um povo de honra. Honor's not what they do to you. Honra não é o que as pessoas fazem para você. Honor is what you do to them. Honra é o que você faz para elas.
Honor is something you carry. Honra é algo que você carrega. Nobody can take it from you. Ninguém pode tirar isso de você. You can honor your pastor or not honor your Você pode pastor. honrar o seu pastor como não honrar o It's seu your pastor. choice. É a sua escolha. Honor. Honra. Honor is powerful. Honra é Because poderoso. honor releases the wisdom of heaven. Porque a honra libera Wisdom. libera sabedoria dos céus. Wisdom Sabedoria is the principal thing, the Bible says. é algo principal, a Bíblia diz. It's the revelation that comes. É a revelação que vem. And when you speak that E revelation, quando você fala essa revelação, everything in the spirit world begins to move. todo mundo, tudo que está no espírito Will you mundo, stand with me tonight? tudo que está no mundo espiritual começa a mover. Por favor, fique de pé neste lugar. Stand with me tonight. Fique de pé neste lugar comigo.